No livro de Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Enquanto você localiza Gênesis 45, entendendo que Deus é soberano, entendendo que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, entendendo, como eu acabei de dizer, que todas as coisas estão no controle de Deus, entendendo que Isaías, quando ele falou que Deus conhece as estrelas, lá no capítulo 40, não precisa abrir não, capítulo 40, ele diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quando você lê um texto desse, você começa a imaginar: como é que pode um negócio desse? Eu tento. Quem aqui já não tentou contar as estrelas? Eu tentei, irmãos. Já tentou? A gente chega no 100, já se perde, né? Mas os cientistas chegaram a 45 sextilhões. 45 sextilhões. Foi há uns 8, 9 anos atrás. Eu me lembro que eu pastoreava lá em Curitiba ainda, que eu li esse comentário. Eles chegaram a 45 sextilhões de estrelas. Eu nem sei escrever esse número, será que eu sei? Eu acho que é 45 mais 60 zero na frente. Deve ser por aí, né? Deve ser, né? Mas é muita estrela, irmão. E a Bíblia está dizendo que o meu Senhor conta todas elas, e Ele sabe o nome de todas elas. Tem estrela, irmãos, que quando coloca a terra pertinho dela, vamos dizer que isso aqui seja a terra, né? Não, melhor dizendo, essa caroça de uva aqui, ó, esse negócio aqui. Aqui. Cadê aqui a uvinha? Aqui, tem uma ovinha aqui. Aqui, achei ela. Arranquei dali. Ó. A terra. A terra. Aí você imagina agora a terra na sua proporção normal, lá no alto, e coloca ela desse lado ali. Essa é uma das estrelas. Tem um vídeo que eu não preparei para mostrar para você, mas onde vai mostrando. Começa com a terra, irmãos. Meu Deus do céu, esse Deus que você serve é muito grande. Você não faz ideia. Agora, o que me impressiona mesmo é que, sendo Ele criador de tudo isso, sabendo o nome de todas as estrelas, não esquecendo de nenhuma delas, Ele diz que eu sou importante para Ele. Ele sabe o meu nome, sabe onde moro, conhece a minha família, sabe tudo a meu respeito, sabe tudo a seu respeito. Esse Deus merece um glória a Deus. Esse Deus merece que você o ame. É que as pessoas não param para olhar a palavra de Deus e entender as características de Deus. Quando eu olho esse texto dizendo que Ele é grande em força e forte em poder, está lá no capítulo 40 de Isaías 26, capítulo 40 de Isaías, no verso 26, para quem está anotando. Entendendo isso, eu venho para uma dimensão assim mais, que você talvez, quando pensa em toda a Via Láctea, que é aquela que o homem identificou, isso é a que está identificada, fora todas as outras, a gente olha para um texto como esse aqui, ó, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aí eu começo a olhar isso aqui, eu penso então, antes que o meu pai e minha mãe pensassem em se conhecer, Deus já pensava em mim. Eu sou o cara. Só que o detalhe é que Ele também já sabia quem era você. Ele também já sabia que você viria. Ele te conhece. Aponta esse dedo aí, como diz um irmão meu, de profeta. Ele te conhece. Mas fala com cara de profeta também, que eu não sei nem como é que é uma cara de profeta.
Eu fico olhando só para ver como é que vocês fazem, né? Cara de profeta. Sabe, irmãos, esse Deus, a Bíblia diz: antes os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, antes que eu nascesse, eu já sabia quem era você. A Bíblia diz que Ele escreveu, foram escritas no livro dele. Aí eu paro para pensar assim: opa, então tem um livro onde está registrado tudo que é meu. Isso me leva lá, eu não sei se foi na quarta, se foi na quinta, se foi na sexta série. Eu acho que foi na sexta que eu reprovei umas 3 vezes. E eu lembro que uma vez que falaram que eu ia reprovar de novo, e nós demos um jeito de esconder o livro da professora. O livro onde ela anota tudo. Eu sei que sumiram com aquele livro, irmão. Pensa no trabalho que deu. Mas não adiantou nada, foi reprovar todo mundo, do mesmo jeito. Parece que ela tinha uma cópia em casa. E a gente todo faceiro que ela ia ter que aprovar todo mundo, mas não teve acordo não. Não vai dar para sumir com o livro de Deus não. Ninguém vai poder sumir com o livro de Deus não. Todos os seus dias, nas 24 horas, o que você faz está sendo registrado. Está sendo registrado. O homem é capaz, porque você sabe que se você já tirou um documento chamado CPF, e no dia que você nasceu, deram uma certidão de nascimento, é o primeiro documento de um ser humano, depois vem o CPF, o RG, tudo isso é registrado num banco de dados mundial. Então se você tem uma conta no banco, ele sabe quando tem R$1 lá e quando tem 1 bilhão. Quando você passa um cartão de crédito, ele sabe onde foi que passou e que lugar que foi. A gente vê aqueles filmes, né? Quando está sendo procurado um sujeito lá, ele passa um cartão de crédito, não sei na onde lá, acabou de passar o cartão de crédito em tal lugar, daqui a pouco chega helicóptero, em 5 minutos já acha o cara. Quem já viu isso? Isso é real, existe. Agora pare e pense comigo. Se os homens são capazes de achar um outro homem escondido, onde quer que seja, se ele tiver o número do seu celular, ele quiser matar só você, o míssil vem só para você. Número do teu celular, digita aí, direciona o míssil, onde o celular estiver andando, acabou. Se o homem conseguiu fazer isso, o homem, ainda criança, no extinto Cine Ouro Verde, acho que a maioria não lembra desse lugar. Eu vi um filme não, cartaz, eu nunca esqueci da frase: Deus criou o homem, morra de medo daquilo que o homem pode criar. Era uma máquina que tinha sido criada, tipo Robocop, mas eu não me lembro do filme, eu lembro da frase. Então se o homem é capaz de tudo isso, agora você imagina Deus. Quero que você saiba, querido, nessa noite, que Deus sabe todos os seus passos. A Bíblia diz, ele diz assim a respeito: eu conheço os vossos pensamentos. Ele sabe tudo a seu respeito. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, 49, o que Isaías também já falou: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Quando Isaías escreveu isso aqui, ele escreveu da seguinte maneira, 66 verso 1 ao 4: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque as minhas mãos fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Presta atenção nisso, a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio. Diga infortúnio. Você sabe o que é isso? Infortúnio. É uma coisa boa? É uma coisa boa?
Quem admite que é uma coisa muito ruim? Todo mundo? Então basta, não precisa explicar em detalhe, é coisa ruim. E farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram, diga comigo, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Só com esses versículos já poderia fechar e a gente poderia orar. Esse Deus grandioso e soberano, que conhece você antes que você tornasse-se, você era uma substância informe. Esse Deus que chama as estrelas pelo nome, não esquece de nenhuma. Eu estou mostrando para você, para chegar a um raciocínio final aqui. Olha para mim, não perca o raciocínio. Lá atrás está me ouvindo bem? O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Eu estou vendo as irmãs conversar lá, não sei se elas estão me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Eu consigo ver aí também, viu? Jocks e tudo, ó. Vamos lá. Não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim. Irmãos, Deus está ministrando nas praças, nos auditórios, nos rádios, nas TVs, até na Rede Globo, no SBT, na Bandeirantes. Todas as vezes que se mostra as tragédias, todas as vezes que se mostra a consequência do pecado, o Espírito Santo dizendo: está chegando o dia, está chegando o momento. Vivemos um momento da história em que os homens que já não creem, que já são usados pelo inimigo, aqueles a quem a Bíblia se refere, o mundo jaz no maligno, o diabo cegou o entendimento das pessoas. Essas pessoas estão fazendo de tudo para tirar a Bíblia das crianças e implantar pecados, implantar coisas que Deus chama de abominação. Ah, mas isso é Deus falando. Pois é, dá um jeito de acreditar. Eles estão se esforçando, se uniram para acabar, só que eles não sabem que isso não vai acontecer. Eles acreditam que isso vai acontecer, vai acabar com tudo. A verdade é que tudo isso, Deus, assim como quando Ele olhou para a terra de Sodoma e Gomorra, assim como Ele olhou para a terra no tempo de Noé, onde as pessoas viviam a sua vida comum, casavam, davam-se em casamento, negociavam, tudo beleza. Mas de repente, aparece um doido construindo lá uma arca. Assim são hoje os doidos, que abrem um lugar para pregar a palavra de Deus, que abre a casa para pregar a palavra de Deus, que para na praça para pregar a palavra de Deus, que fica com um megafone numa esquina falando a palavra de Deus. Esses doidos, feito Noé, sabe? Tinha um doido naquela época, Noé. E tem esses hoje também. E tem os doidos que falam no microfone, e tem os doidos que sentam para ouvir. Tem tudo. Tem aqueles que saem da sua casa nos 4 cantos da cidade num domingo tão bom para ficar vendo Fantástico, para ficar vendo futebol, para comer churrasquinho, tomar uma cervejinha gelada. O cara vai para a igreja, irmão. Ah, que besteira. Assim pensam os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, e quem sabe alguns que estão aqui dentro nessa noite. Deus te trouxe aqui porque se importa com você, e nessa noite Ele espera que você dê ouvidos a Ele. Fala amém. Aleluia. Quem está me ouvindo ainda? Pois é, irmãos, escolhas. O fato de eu escolher andar com Deus não significa que eu não vou ter um momento difícil na minha vida, não significa que eu não terei infortúnios. O fato de eu andar e ser aqui dentro da casa de Deus, aqui dentro da casa de Deus, não, é nesse auditório, porque casa de Deus sou eu, você é casa de Deus, o seu lar, o seu ambiente, o lugar que você vive é um lugar de Deus. As pessoas entram na sua casa e sentem pairando a paz do Senhor naquela casa. Quem tem casa assim, diga amém. Seja profético e diga amém todo mundo. Isso, glória a Deus. Pois é, irmãos, situações ruins vão acontecer.
Porém, movido por aquilo que o Senhor plantou no meu espírito, eu tenho que me tornar como o monte de Sião, uma fé inabalável. É por isso que eu pedi para você abrir em Gênesis. Eu não esqueci não, 45. Olha o que aconteceu aqui. Verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse homem, quando escreveu isso, quando essa história, nesse momento aqui em que José está dizendo isso, ele já é um homem maduro, um homem que soube lidar com a emoção, o emocional de José, quando ele caminhava pelo deserto, amarrado, quem sabe com uma corrente no pescoço, quem sabe com as mãos, quem sabe com correntes nos pés, sendo puxado em pleno deserto. José era um filho de papai, um filho protegido, um menino que tinha tudo do bom e do melhor em casa. Mas José também era um homem de Deus, era um rapaz que temia ao Senhor. E agora ele está aqui caminhando pelo deserto. Agora você imagina comigo o emocional desse cara, o emocional desse moço. Os próprios irmãos haviam feito aquilo com ele. O fato que José, quando chega no lugar chamado um mercado de escravos, ele é vendido, alguém compra ele, Potifar. E lá José, agora escravo, não era mais um homem livre, não tinha mais o carinho do pai, não tinha mais o carinho da mãe. Agora ele é escravo, mas continua no Senhor. Ele começa a servir Potifar. O capeta achou que ia lascar com a vida dele quando jogou ele no poço. Quando tirou ele do poço, ele pensou consigo: ai, finalmente vão me tirar daqui, essas horinhas aqui me deixaram atribulado. Mas não, irmão, estava tirando para ele ir para um outro lugar. Ele soube lidar com tudo isso, e agora ele está então na casa de Potifar trabalhando, começou a se dar bem, né? Como escravo, estava comendo do bom e do melhor. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, e Potifar não é bobo de nada. Olhou: esse menino é bom, vou colocar ele aqui para cuidar das minhas coisas. José então agora está de novo num momento bom, apesar da saudade do pai e da mãe. Continua crente, continua fiel a Deus. Circunstâncias na vida dele, olha só, os irmãos que jogaram ele lá, isso para não voltar mais lá atrás ainda, lembrar do momento que ele registra o sonho que ele teve, os irmãos cobravam com ele. Tem muito irmão matando o sonho de outro irmão, tem muito irmão jogando o outro no poço, tem muito irmão negociando os irmãos. Quando eu digo isso, você consegue me entender? Nos dias de hoje? E o diabo olhando tudo isso, porque o diabo é astuto, ele não perde tempo não. Quando José trabalhando um belo dia, ele sente alguém olhando ele, irmão. Tinha pombagira naquele tempo também. Ela estava na vida do Potifar, na mulher do Potifar.
E ela rodeando, rodeando, e vem cá, e um dia, passa dois, passa a semana, passa um mês, não sei quanto tempo passou, não sei quanto tempo ele resistiu. A Bíblia registra o momento em que ele está dizendo para ela, não. E ela vem em mim que eu estou facinho, e ele, não. Ela, pega eu, meu marido não está aqui, pega eu, leva eu. Ele, não. Pensa comigo, irmão, um moço crente, que do ouvir e crer, aleluia. Ele frequentava o ouvir e crer naquela época. Crente, não. Essa frase de José me impressiona, quando ele diz assim, ó, eu não vou entristecer o meu Deus. Eu vejo aqui um homem com aliança. Era um menino, mas já era homem. É por isso que eu fico indignado quando eu vejo uns homens que são os verdadeiros moleques. Tem 25, 35, 45, mas são moleque. E não se ofenda não, talvez eu falo com alguns nessa noite. Mas eu fico feliz da vida quando eu vejo uns garotos de 15, 18, que são verdadeiros homens, que já se posicionaram, têm convicção. Vem as pombagiras dizendo, pega eu. E eles saem fora, chuta que é laço. E eles continuam íntegros. Porque eu nunca vi uma época para ter tanta piriguete e tanto homem virando gay. O diabo está fazendo um estrago. Diz que já tem um monte de mulher preocupada em encontrar marido. Você não acha? Mas José se mantinha firme. José se mantinha convicto. Uma mulher daquela se oferecendo para ele, rica. Ele poderia assim, vou chutar o Potifar de lado, vou casar com essa daqui, vou dar o golpe do baú, estou feito. Volto para a minha terra. Mas não, firme. Eu não vou entristecer o meu Deus. E eu não vou enganar o meu patrão, que me deu tudo isso aqui, ó, não me negou nada. Ele me deu tudo isso aqui, ó, eu posso usufruir de tudo isso aqui. Tem ou não tem aliança com Deus um moço desse? Dá para ver pela história? Mas o diabo, ele não brinca não. Não subestime o cão, irmão. Não subestime a astúcia do espírito maligno. Não diga que ele não existe. É tudo que ele precisa, é que você não acredite nele. Ela dá uns gritos lá, avisa que ele tentou agarrar ela. Resultado, José vai preso, Vanderlei. Vai preso. Só para você ter uma ideia como o patrão Potifar não acreditou na mulher dele. Porque se ele tivesse acreditado, sabe o que de fato teria acontecido com José? Teria sido degolado, pendurado. Para exemplo, mexeu com a mulher do patrão. Hoje os caras fazem isso, né? Os machos que levam um viking, né? Sai matando, mata mulher, mata marido, achando que isso vai resolver. Só que o homem sabia. E é claro, eu não posso desprezar aqui a soberania de Deus, que Deus cuidava de José. José agora na cadeia, momento difícil de novo. José poderia e teria todo o direito, nesse momento difícil da sua vida, de estar dizendo assim, mas eu devo ter tacado pedra em Deus. Eu acho que eu taquei pedra lá na arca. Quando lá a Noé estava construindo, eu lasquei pedrada lá, só pode. Quem já não falou, né? Aquela, estou tacando pedra na cruz, para ver uma desgraça dessa que eu estou vivendo. Quem já não falou uma bobagem dessa? Por conta das coisas ruins que estão acontecendo. Na cadeia ele começa então de novo a sua trajetória de menino crente, rapaz de Deus. Um lugar de sofrimento, um lugar de treva, um lugar onde todo mundo que estava ali tinha uma razão para estar. Outros assim como ele, quem sabe inocentes. Mas José não deixou que essa circunstância o impedisse de servir pessoas. Ele começa a servir pessoas naquele ambiente. Serve tanto que o cara que mandava na prisão olha para ele, dá a chave da cadeia para ele. Ele pode entrar e sair a hora que quer, pode fazer o que quer. Ele cuida de todo mundo, vira amigo de todo mundo dentro da cadeia. E agora Deus está armando uma situação para tirar José de dentro da cadeia. E essa, definitivamente, eu não sei quanto tempo levou isso, irmãos. Do momento em que ele sai da casa do pai para encontrar os seus irmãos, até o momento em que Faraó
ouve falar de José e manda trazer ele na presença. Revela lá o sonho da vaca gorda, da vaca magra, magra engolindo a gorda, aquela história toda que não é o foco dessa palavra. O foco é que você perceba as circunstâncias difíceis na vida de alguém que está servindo a Deus. Os momentos difíceis de tentação na vida de quem está servindo a Deus. Parece que depois que eu fui para Deus a minha vida desgraçou. Aqui está um menino que estava reconhecendo quem era Deus. Querido, Deus estava trabalhando, que Ele tinha um propósito. E Deus, quando tudo acontece com você, ruim ou bom, tem um propósito, com coisa boa. Por exemplo, você ganha uma bolada, ganha lá o 13º, ganha um dinheiro extra. O patrão falou, ó, tá aqui os 2.000 que é o teu salário, tem mais aqui 2.000 de 13º, tem mais aqui X de férias. Você fala assim, uau, né? Final de ano, quem já ficou alegre de receber essas boladas assim no final do ano? Tipo 3 salários num só. Só eu fiquei alegre. Uma vez eu fiquei tão eufórico em Cascavel, eu estava trabalhando por lá, e em novembro assim, chegou, tinha tipo 3 vezes mais o meu salário, irmão. Como eu tomei cerveja naquela noite, meu Deus. O Juan era novinho em casa. Silmara já sofreu, irmão. Sofre menos hoje. Mas tinha tanto dinheiro na minha conta, tipo 3 salários num só, irmão. Imagina comigo. Já pensou, Raniel? Um negócio desse? Eu chamei meus amigos, vamos tomar cerveja, irmão. Em vez de dar presente para a mulher, né, fui tomar cerveja. Você já perdoou essas coisas. Não vem trazer o passado de volta, não. Olha para mim. José agora sai, revela o sonho para Faraó. E Faraó fala, quem poderia ser essa pessoa? Quem pode nos ajudar? Não era o Chapolin Colorado. Não tem outro homem como você. O cara sai da prisão para ser pai de Faraó, porque em toda a trajetória dele ele permaneceu fiel. Diga assim, Deus honra os fiéis. Mas as circunstâncias difíceis atingem os fiéis. É que a gente pensa que Deus vai proteger. A prova de que Deus protege, irmãos, mas não impede você de passar pelo problema. José teve que entrar no buraco, teve que ser escravo, teve que ir para a cadeia. Daniel teve que entrar na cova do leão. Sadraque, Mesaque teve que entrar na fornalha. Prova, momento difícil, momento terrível na vida. Aconteceu. Homens de Deus. Aí tem gente que fala para você, ué, você não é crente, olha o que você está passando. Você só não pode cantar sabor de mel, mas que você vai sair dessa, vai. Quem me viu passando na prova não me ajudou, está lascado. Quando que eu pegar por cima eu vou pegar. Você só não pode cantar isso. Mas você vai dar glória a Deus em toda e em qualquer circunstância. A história de José nos dias de hoje ela é parecida com a vida de muita gente. A diferença é o final. Porque eles passam por tudo que José passou. Se cada um aqui tem uma história muito parecida. Quando eu digo parecida no contexto de sofrimento, no contexto de dor, no contexto de dificuldade. Eu recebi uma carta de uma irmã. Como que aquela mulher sofreu, irmãos? Como ela sofreu? E hoje ela está retomando a caminhada com Deus. Estou discipulando ela, pastoreando ela. Sabe, irmãos, as coisas difíceis que acontecem com você, as coisas ruins, na maioria das vezes são consequências das suas escolhas. O fato de você estar sentado aqui agora significa que você tem o que Deus precisa: fé para chegar até aqui. Fé. Não obedecer a alma, não obedecer a sua carne. Eu disse para você no começo da soberania de Deus, para você entender que o plano de Deus aqui, quando chega um momento em que José ia mostrar finalmente, o momento que ele recebe o diploma dele, irmãos, eu chego aqui para explicar isso para você. A terra de fato passou por um momento de muita fome, de muita miséria. E aquilo que José havia dito que iria acontecer, aconteceu.
Ele comprou toda a terra do Egito, irmãos. Comprou gado, comprou terra, ele comprou tudo, inclusive as pessoas. Um homem comprou todos os terrenos, 14/40, chácara, sitioca, fazenda que tinha no Egito. Ele comprou tudo. Quem tinha 1.500 cabeças de gado, quem tinha um jumentinho, quem tinha uma vaquinha leiteira, um cabritinho, ele comprou tudo. E quando comprou tudo, comprou até as pessoas. E José fez algo muito interessante. Quando chega a notícia na terra dos pais, os pais vêm, os irmãos dele vêm buscar comida. Ele reconhece, os irmãos voltam, ele começa a elaborar uma estratégia para poder se revelar aos irmãos. E chega no momento aqui onde você leu comigo. José disse a seus irmãos: chegai-vos a mim. Esse momento aqui eu entendo que é o momento que o homem recebeu maturidade. É um homem que chegou à maturidade, chegou ao entendimento do que é Deus, entende que todas as tragédias, todos os momentos difíceis pelo qual ele passou tinham um propósito, tinham um objetivo, a dor. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. Quando você passa por um momento de dor, quando você passa por choro no seu casamento, não desista do casamento. Quando você passa por um momento difícil no relacionamento familiar, não desista da família. A gente vai resolver isso. A ideia é que você resolva. Olha só, raciocina comigo. Olha para mim, tem alguém comigo ainda? Amém? Todos os irmãos. O sujeitinho agora tem todo o poder nas mãos. Agora vocês vão ver 40 chibatadas para cada um. Ah, se fosse alguns que eu conheço aí, irmãos, coitado daqueles caras. Ah, é? Chegou a minha hora. Vem cá, eu quero um para cada um deles. Traz para mim aqui, cada um com chicote. Põe um osso na ponta para arrancar pedaço. Porque fizeram comigo, me jogaram no poço, fizeram eu virar escravo, jogaram na cadeia. Agora é a minha vez, porque agora o poder está nas minhas mãos. Tem gente que faz exatamente isso nos dias de hoje. Ignora a família, ignora a esposa, esposo, filhos, ignora Deus. Tem o poder estava na mão, dinheiro, agora ele era milionário. Se fosse nos dias de hoje, muitas propriedades, carros. Mas José mostra o que estava dentro dele. Presta atenção, olha para mim. Não é o que você tem, é o que tem dentro de você que Deus vai pedir conta. Porque o que você tem dentro de você revela o que você faz quando o que você tem para fora. O que está dentro de você, Deus vai pedir conta, é do que está dentro. É por isso que ele fala que você não pode deixar a ofensa se transformar em raiz de amargura. Porque a raiz de amargura vai te matar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha do que José estava cheio. Um homem de compreensão. Vem cá, gente. Fiquem tristes não. Deus permitiu tudo isso para que vocês não morressem de fome. Deus trouxe a gente aqui, olha como eu estou bem. E se eu estou bem, vocês vão ficar bem. Como é que está meu pai? Traz eles para cá. Tragam todos eles para cá. A Bíblia diz que foram buscar, e Faraó, quando ficou sabendo, mandou José separar o melhor da terra do Egito, irmão. Separa o melhor para as famílias dele. Era um homem pagando o bem, pagando o mal com o bem. Mas infelizmente, dentro da igreja de Cristo, tem muitas pessoas que são irmãos fazendo o que os irmãos de José fizeram. Mas José, uma das figuras no Velho Testamento que mais se parece com Jesus. Eles se abraçaram, choraram. Esse momento aqui mostra o nível de relacionamento que José tinha com Deus. Agora presta atenção, irmãos. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas lá em Gênesis. Mas a Bíblia diz em Atos que quando o Senhor Jesus foi, o Consolador veio e manifestou-se lá em Atos 2,
Espírito Santo Consolador. Eu entendo então que nesse momento aqui, José não tinha um auditório para frequentar. Ele estava numa nação idólatra, no meio de um povo imoral. E agora um povo imoral e idólatra e com fome. E foi um homem de Deus que resolveu o problema daquela nação. Talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Talvez numa escala menor, no ambiente de família. Talvez é só você e sua esposa, você e filhos, sogro, sogra, genro, nora, irmãos, irmãs, cunhado, cunhada, meu Deus do céu, cachorro, gato. Uma esfera menor, você pode ter a oportunidade de ter que se manifestar como José. Vem cá, gente, vamos nos unir aqui. Deus está mostrando para nós nessa noite, como eu mostrei os textos de soberania, de poder, como eu mostrei tudo. Eu mostro essa história para que você entenda que as dificuldades, que as circunstâncias que tem o propósito da parte de Deus de fazer com que você amadureça, que você cresça, que você possa romper em fé. Mas por outro lado, o diabo tem o propósito de roubar, matar e destruir sua família, sua alegria, sua saúde, destruir você. Quantas pessoas estão chorando, irmãos, nos velórios, porque enquanto estava vivo, não procurou consertar o que podia ser consertado, aí quando morre vai querer consertar. José não deixou isso acontecer. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? É Deus dizendo para você que quando um homem persevera com Ele, além de Deus exaltá-lo na terra, Deus une a família. Deus não tem problema nenhum em prosperar cada um de vocês. Se José tivesse problema em ter coisas, em ter poder, muito provavelmente ele teria matado. Teria matado. A vida dos irmãos de José estava horrível. Eu quero que você se lembre que os irmãos de José vêm de uma linhagem do qual Deus prometeu o melhor da terra. Os irmãos de José eram pessoas a quem Deus havia prometido. Eles fazem parte ao início de todo o povo de Deus, os irmãos de José. Mas eles estavam vivendo um momento difícil. Deus escolhe pessoas, Ele escolheu você, Ele sabe quem é você, como eu disse no início, sabe o seu nome, e está esperando uma reação sua. O texto que eu li no final fala de escolha, aqui no livro de Isaías 66, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, fizeram o que era mal perante mim, escolheram aquilo que eu não tinha prazer. José escolheu perdoar, José escolheu servir Faraó, José escolheu servir na prisão, José escolheu servir Potifar, José escolheu não odiar os seus irmãos, ele escolheu. E você escolhe o quê? Nessa noite você escolhe o quê? Com o que está acontecendo nesse exato momento da sua vida, que pode ser que não seja parecido com isso daqui, mas você está entendendo perfeitamente o que é que Deus está te dizendo. Qual vai ser a sua escolha diante desse momento pelo qual você está passando? Deus está falando. O que eu vou fazer com aquilo que Ele falou para mim? A verdade é que a terra está entrando num processo onde muita dor virá pela frente. Politicamente eu não duvido que o Brasil vá se unir aí com as Venezuela da vida, com as Bolívia da vida. Eu não duvido disso, porque virá uma perseguição sobre a igreja. Só vai resistir a essa perseguição aqueles que estão firmes, aqueles que têm azeite dentro da botija. Só vai aguentar passar pelo que vem pela frente
aqueles que resistirem. Estão matando gente adoidado, o Estado Islâmico, por conta daquilo que eles creem. No Brasil hoje existe uma ditadura já a respeito de gênero, ensinamento nas escolas a respeito disso, removendo com essa história do Estado laico, tirando a Bíblia dos ambientes. Não se pode falar de Deus, não se pode orar. Daqui a pouco, ter um lugar como esse vai ser proibido. Eu acho até que Deus já está treinando a gente para a gente ficar de casa em casa mesmo. Daqui a pouco nós fecha esse salão aqui, fica todo mundo de casa em casa. Esse dia está chegando, irmãos. A igreja está entrando numa época em que Deus já está separando o joio do trigo. Um momento onde todas as reuniões, todos os cultos nos 4 cantos dessa terra, Ele está dando a oportunidade das pessoas se firmarem. Se você interpreta um momento como esse como uma reunião qualquer, na verdade, aqui é um lugar onde você tem a oportunidade de decidir destino, onde eu vou passar a eternidade. José sabia onde ele ia passar a eternidade. O pastor pregou aqui ontem que quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. José, quando finalmente os irmãos dele chegaram perto dele, ele liberou perdão. E tem gente que não quer perdoar, mas quer ser perdoado. A vida é feita de escolhas. Ele escolheu, mesmo passando por todas as fases ruins. E aí eu poderia dizer de todos os outros que também passaram momentos difíceis, mas eu finalizo com aquele momento em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, depois de apanhar muito, a Bíblia diz que era perto da meia-noite, os caras foram cantar louvores ao Senhor. Crentes, homens de Deus. Eles iam para a oração. Irmãos, em nome de Jesus, se alguém falou para você que a vida com Cristo, vem para Cristo que tudo vai melhorar, eu vou dizer algo para você hoje: vem para Cristo, vai dar uma piorada boa. Só que a salvação está garantida. É que a gente gosta de ouvir: vem para Cristo que tudo vai melhorar, vem buscar sua bênção. Aqui eu quero te ensinar que você precisa ser uma bênção. Seja você uma bênção. Não seja acusador dos seus irmãos. Os caras não tinham mudado, irmãos, mesmo passando pelo que passaram. Quando o pai de José morre, pensa o caráter desses carinha, irmão. Eles tramam entre eles: olha, vamos dizer para José, porque agora nosso pai morreu, então nós estamos lascados. Eles ainda não acreditaram na bondade de José, se você continuar lendo a história. Então quando o pai morre, volta do velório, do sepultamento, agora nosso pai morreu. Os caras articulando ali: vamos dizer para o nosso irmão José que o nosso pai disse que é para ele cuidar de nós. Com medo de José fazer o contrário. Não mudaram, não acreditaram na bondade de Deus. E assim tem gente, Deus faz por eles, mas eles não conseguem se manter naquilo que Deus fez. Ingratidão. Ingratidão não tem ocasião, e a gratidão não tem prazo de validade. Te ajudaram? Não esqueça disso não. Vou ficar devendo para sempre? Vai. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém. Dinheiro você paga, gratidão não paga nunca. Pessoas que fizeram coisas para mim, eu não esqueço que já fizeram por mim. Sempre estou lá. Fique em pé, eu quero orar com você.